Porque existem igrejas que não aceitam certos tipos de batismo de outras igrejas. O batismo de criança serve? A partir de quantos anos precisamos batizar? O batismo que molha só a cabeça, molhando só a cabeça, serve? Na sua igreja é aceito esse tipo de batismo? O batismo deve ser feito no rio ou na piscina, num batistério? Você acredita que o batismo na piscina ele é válido? Não sou casada, posso me batizar? Quem fuma ou bebe pode batizar? São esses tipos de perguntas que pairam no ar anos após anos, se repete essas dúvidas. Será que somos capazes de tirar essas dúvidas? Deixa aqui nos nossos comentários se você tem resposta para todas essas perguntas que nós acabamos de fazer aqui na lição de número 9. Pois bem, se você não me conhece, eu sou o superintendente, professor Oswaldo. Você está no canal Tutorial EBD, canal de bênção para você e para a sua escola bíblica dominical. Estamos aqui lecionando aí, fazendo o comentário da lição de número 9. Vamos falar aqui sobre batismo. E a revista, essa daqui, olha, é uma revista muito boa, é uma revista excelente, com assuntos ótimos. Essa lição vai falar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. E na próxima lição, vamos falar sobre a segunda ordenança da igreja, que é a Santa Ceia, a segunda ordenança da igreja. Você não pode perder. Vamos aqui fazer o comentário, então, da lição de número 9, sem enrolação, então, vamos lá. Então, vamos falar sobre a primeira ordenança da igreja. E para simplificar, vamos ler primeiro o texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Então, lemos aqui o texto áureo, lemos também a verdade prática, e nós vamos fazer aqui um comentário para te ajudar, para te auxiliar com as suas aulas na EBD. É importante que sempre você pegue um papel, uma caneta, para tirar as suas dúvidas, para fazer as suas anotações. Logo na introdução, lembrando que é sempre importante você ler a questão do objetivo. Qual o objetivo de cada lição, tá? Eu vou aqui já entrar direto na introdução para você, tá? A introdução vai falar o seguinte, que o batismo foi praticado por João Batista. Ou seja, no Antigo Testamento não havia a questão de batismo. O batismo, ele deu início com João. Na verdade, o nome de João é João Batista por causa do batismo, porque ele deu início à prática do batismo. Então, ficou João Batista. Depois tem outro João, que é João Evangelista. Então, João começou batizando e ele anunciava, não é, a vinda do Cordeiro, e ele dizia: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então ele pregava ali o arrependimento e após isso ele batizava as pessoas, até porque Jesus veio até João Batista para ser batizado. Ora, se o batismo era para remissão dos pecados, então não podia, Jesus não tinha pecado, então não tinha nem porquê Jesus, né, chegar até João para ser batizado. Então, João, tanto é que quando Jesus chega, João fala para Jesus, né, assim, eu que careço de ser batizado por tu ou por ti, né, e tu vens a mim. Então, ele está dizendo que
né? Seria o contrário, porque João ali se reconhece como um pecador e ele vê em Jesus um homem santo. Nós organizamos aqui, né, esta lição de número 9, tá? Vou até trazer aqui para você, que a lição de número 9, ela está datada de 3 de março de 2024, é uma lição para a classe dos adultos, né? E o texto base para esta lição está lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, tá? Então é sempre importante você apresentar a lição, apresentar a revista, tá? E a lição 9 e a lição 10, que você vai falar. A lição 9 começa com a primeira ordenança, que é o batismo, e a lição de número 10, né, vem da segunda ordenança, a Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Então vamos lá. Na nossa organização aqui, tá, após ler o texto áureo, a verdade prática, nós encontramos aqui então que o batismo no tocante à salvação. Então a pergunta que podemos fazer para os nossos alunos: o batismo salva ou não salva? Eis a questão. Então vamos ver aqui que o batismo ele não salva. Você vai ler aí o tópico de número 1, pressupostos bíblicos, né, doutrinários do batismo. Então a parte A vai dizer o seguinte: dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação, tá? Então, algumas religiões, alguns credos aí, dizem que o batismo é necessário para a salvação, né? O que você acha? O batismo salva ou não salva? Então, o batismo, deixamos claro aqui, que ele é um complemento de quem já está salvo. Então, quem já foi salvo, o batismo vai apenas complementar ou confirmar essa salvação. Na parte B, nós vamos encontrar aí: o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo, tá? Então, o batismo, ele é uma ordenança, tá? O batismo não salva, tanto é que os cristãos não batizam criança. Porque se o batismo é algo após o arrependimento, uma criança vai se arrepender do quê, né? Então, uma criança, devido ao seu pecado original, então nós também cremos que o batismo, ele não cancela, ele não anula, né, o pecado original. Então, por isso que se a pessoa vai se batizar achando que vai estar livre, né, dos pecados, está muito enganado. Então a parte B vai dizer o seguinte: a graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo. Então quem já foi alcançado pela graça precisa descer pelo batismo, pelas águas batismais. Ou porque aqui está dizendo que o batismo não é para quem quer alcançar alguma graça. Então, é ao contrário. E a parte de número 3 aqui, no subtópico de número 3, então, para encerrar esse capítulo de número 1, no subtópico de número 3, eu quero concluir dizendo o seguinte: que a criança, nós utilizamos, então, um método de apresentar a criança. Então, a criança, por não ter como reconhecer, né, o seu pecado, embora ela foi gerada, mas não tem como ter consciência disso. Então, nós apenas a apresentamos diante de Deus, né? Então, você pega ali, né, a criança, independente se tem 1 ano, 2 ou 3, e você apresenta a criança a Deus. Não há necessidade de descer para o batismo. No tópico de número 2, está dizendo assim: o símbolo e o propósito do batismo.
qual é o símbolo e qual é o propósito. Então, a palavra batismo significa imersão, ou seja, mergulhar ou emergir. Tá? Então, o batismo precisa mergulhar a pessoa, descer nas águas, tá? Simbolizando o quê? Ao descer, está sepultando o velho homem e ao nascer está ressurgindo para uma nova vida com Cristo. E a segunda coisa que temos, para quem é o batismo? Então, voltamos aqui a afirmar que o batismo é para todo aquele que reconheceu, né? É para todo aquele que se converteu de fato, aceitou a Cristo, é para todo aquele que reconheceu o seu estado pecaminoso, e aí então, né, aceitando a Cristo, ou se entregando a sua vida para Cristo, então o próximo passo é batismo, tá? E agora a terceira coisa é que não podemos então ter dúvida. Então, quando a pessoa ela tem dúvida, quando há dúvida no seu coração, ela não pode descer, né? As águas não pode ser batizada enquanto há essa dúvida. Então, a dúvida primeiro deve ser eliminada para que a pessoa possa, né, de livre, espontânea vontade, descer as águas, né? Querer assumir o batismo em Cristo. E para o capítulo de número 3, ou tópico de número 3, qual é a fórmula e o método para batismo? Como é esse método? Como que é essa fórmula? Em que nós vamos batizar as pessoas? Então, aqui no subtópico de número 3, está dizendo o seguinte: fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos: portanto, ide, trazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade. Então, a forma correta é: eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta é a forma mais correta, ou a forma correta de se fazer o batismo. No subtópico de número 2, nós vamos encontrar a forma herética de batizar. Então, aqui o comentarista coloca como uma forma herética de batizar, quando a pessoa apenas batiza usando o nome de Jesus, né? Usando simplesmente o nome de Jesus, não utilizando o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, você acaba inovando, né? Trazendo apenas o nome de Jesus. Agora, se utilizar somente o nome de Jesus e não, né, a Trindade, usar o nome da Trindade, esse batismo é válido? Então, gostaria que você deixasse aqui nos nossos comentários. E você, o que você acha disso? E para encerrar o tópico de número 3, temos aqui o subtópico também de número 3, vai falar sobre a imersão, né? Então, nós temos aqui a fórmula e o método do batismo. Então, nós utilizamos o método por imersão, tá? Então, temos aí algumas congregações que batizam, né? Joga água somente na cabeça. Tem outras formas de batizar, mas para nós, o batismo válido é aquele que é por imersão, mergulho, pelo corpo todo, né? Mergulhar a pessoa de corpo inteiro. Para nós, esse é o batismo válido. E nós conhecemos também algumas situações que acaba até
é heresia, né? Dizendo que a pessoa precisa renovar o batismo. Eu já ouvi falar muito disso, de pessoas que, eu preciso renovar o meu batismo. É como se renovasse a aliança com Deus, né? Então, na Bíblia não tem nada disso de renovar o batismo, né? Tanto é que a palavra do Senhor diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, não existe esse negócio de renovar batismo, ou se batizar de novo. Na verdade, se a pessoa ela se considera que o seu batismo não foi válido, então Deus, né, acaba dando ela uma nova chance para que ela possa se batizar da maneira correta. Por exemplo, uma pessoa que chega numa congregação totalmente alcoolizada, e aí dessas águas, depois do dia seguinte ela não vai se lembrar de nada. Esse batismo foi válido? É claro que não. E para nós finalizarmos, chegarmos aí ao final do estudo de hoje, dessa análise, né? Quero concluir aqui dizendo a conclusão aqui da nossa revista. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Então, tudo que nós falamos aqui, que foi falado aqui, você pode pesquisar, procurar aí nas suas escrituras, que você vai ver que está batendo certinho, tá? Espero ter contribuído, ajudado de alguma forma. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele joinha para nós e deixar os seus comentários e compartilhar também o nosso vídeo, o nosso tutorial. Aquele abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus.